Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós estamos dando continuidade ao aprimoramento, né, o estudo de ensinamentos de Meixo Sama, do livro Arte do Jorei, volume 3. Hoje nós estamos no capítulo de doenças pulmonares, né, o capítulo 3, se não me engano, o número 3, ou melhor, o capítulo 2, perdão. Então, hoje a ideia foi cada membro estudar aí um pouquinho de todos esses ensinamentos deste capítulo, que são doenças de certa forma respiratórias, né, pulmonares. Aqui tem algumas coisas sobre a tuberculose, sobre a pneumonia, gripes, o bacilo de Koch e assim por diante, né? E até um caso prático aí de um ministro perguntando para Meiju Sama qual seria a maneira correta e onde deveria ministrar jurei para um caso específico. Então, a ideia hoje é a gente passar um pouco sobre esse estudo. Hoje é dia 26/7/2022, uma terça-feira, às 8 horas da noite, aproximadamente, aqui no horário do Brasil. Eu queria começar aí falando um pouquinho sobre essa questão das doenças pulmonares, né? E como que se chegam às doenças mais graves. Vocês podem perceber aí que, de maneira geral, nesses ensinamentos, Mersama explica sobre uma evolução, né? Para que se chegue na tuberculose, se chegue na pneumonia, são várias repetições de congelamento de purificações, né? Então, as pessoas, de maneira geral, vão congelando as gripes e resfriados, né? E essas toxinas vão se acumulando até chegar numa purificação mais severa, né? Que seria, no caso, uma pneumonia e uma tuberculose e assim por diante. Então, é muito interessante ver que esse conceito, deixa a tela tá piscando um pouquinho aqui, esse conceito aí da teoria da purificação, que até mesmo chamou atenção aí nesses ensinamentos, né? Poxa, a pessoa se tornou membro em tal ano e mesmo assim se intoxicou, né? E, pô, já não sabia disso, por que que foi lá e piorou a situação, né? Então, acho que é até interessante a gente dar uma discutida nisso aqui. Se todos já têm ciência da teoria da purificação, eu já passei por um caso particular aí de infecção de garganta, e foi exatamente essa teoria, né? Onde, enquanto eu não deixei essa purificação transcorrer naturalmente e eliminar toda a toxina, todo o catarro, eu continuava tendo repetidamente várias infecções, né? De garganta que eram nas amígdalas, né? Então eu sempre ficava com a amígdala doendo, febre, tosse, catarro, pus, né? Então, enquanto eu não deixei sair completamente, eu sempre voltava na mesma purificação. E o tratamento básico recorrente sempre era antibiótico, anti-inflamatório e algumas coisas para aliviar a dor de garganta. Então, a partir do momento que eu consegui tratar essa purificação com jorei, deixei a purificação transcorrer naturalmente, eu tive mais duas ou no máximo três vezes a mesma purificação. Depois eu nunca mais tive. Então você vê, eu precisei de três limpezas, vamos arredondar para cima, três limpezas recorrentes, de certa forma severas, né, para que eu não precisasse ter mais aquela doença. Então, se eu não tivesse feito isso naquela época, que deve estar dando já uns quase 10 anos, talvez eu tivesse o mesmo problema até hoje, e até talvez problemas mais graves, né? Então, a partir do momento que a gente entende que a teoria da purificação, que é justamente o nosso corpo expelir, jogar para fora essas toxinas, nós ficamos travados aí e repetindo. Até mesmo se a gente fizer uma alusão com reencarnação, é parecido, porque enquanto a gente fica preso no mesmo erro e não evolui, a gente vai reencarnar com aquele mesmo tipo de problema, com a mesma pessoa, às vezes de formas diferentes. Então, hoje ela é minha irmã, amanhã ela vai ser meu primo, amanhã ela vai ser meu pai, minha mãe, meu sobrinho, etc. Você vai repetir o problema em várias reencarnações enquanto não resolve. Fazendo essa alusão com a purificação é a mesma coisa.
enquanto você não deixa essa toxina ir embora, você fica travando ela com essas pausas que você ingere as drogas, né? Quando você ingere as drogas, você se contamina mais ainda e você congela a purificação. Então, acho que isso é muito importante, só para fazer um preâmbulo aí do que foi visto nesse capítulo de doenças pulmonares. E aí eu queria que vocês colocassem aí a visão de vocês sobre o que estudaram, né? É um capítulo maior sobre doenças pulmonares, então tem bastante coisa. Então, peguem as partes principais que chamaram a atenção de vocês nesse estudo e façam a explanação de vocês. O que vocês entenderam desse conteúdo para que a gente possa desenvolver aí durante esse aprimoramento. Você quer falar, Diva? Clica aí para tirar do mudo que eu não estou te ouvindo, tá? Aí, Já vou falar que da outra vez eu nem consegui. Então vamos tá ver. boa. É o seguinte, pelo que eu li aqui, todas elas é o tal problema do congelamento das toxinas. Não deixa a purificação ir até o final, né? Naturalmente, vai se tomando mais remédios, intoxicando em toxina, e congela, aí para, daqui a pouco volta, então todos é o mesmo ritmo, que o senhor estava falando. Uma coisa que eu percebi, que a pneumonia, todas elas começam com a gripe, né? Desencadeiam com a gripe, mal curada. E aí, a pneumonia teve uma parte bem no começo que ela fala que os adultos, né, as pessoas mais de idade, não têm quase. Não tem, é muito difícil. Porque elas têm menos imunidade, mais fraca. Essa doença dá em pessoas com mais fortalecida, que nem os jovens, criança. Quanto mais fortalecidos, eles são mais novos são, mais fortalecidos são. E aí vem a doença, porque ela precisa ter força para purificar, né? E as pessoas de idade não têm essa força, não têm essa imunidade. E uma coisa que me pegou bastante foi o câncer, porque o câncer de pulmão, eu sempre achei que era por causa 100% do cigarro, né? Apesar de ter conhecido pessoas que teve câncer de pulmão sem fumar. Aí, eu lendo aqui, eu tive uma bela de um exemplo que me deixou bem de boca aberta, né? Falando assim, claro. A carne é um dos maiores problemas do câncer de pulmão, por causa da proteína que ela tem em excesso, que vai, acho que, pegando essa toxina, vai ficando no organismo e vai para o pulmão. E aí é onde dá o câncer do pulmão. Vou ser bem sincera, eu leio bastante umas coisas, não me engravar, porque eu sou difícil. Então, o resto eu dei uma lida por cima. É a mesma coisa, da purificação ser congelada, a toxina ser congelada e não poder, purificação ficar leve, né? Não sai total porque foi congelada, mas volta e muito mais forte. É isso, minha parte. Ótimo, Diva, obrigado. É bem interessante o que você colocou, Diva, porque assim, eu anotei 3 pontos do que você falou aí, que é o congelamento das purificações, e que tem total ligação com a teoria da purificação, né? Como a Chama já ressaltou aí, que deve ser reforçado aí na formação dos membros, né? Que isso é muito importante, que todos entendam. Que os jovens e crianças têm maior vitalidade. Então, isso é interessante de entender. Dentro do que Meixo Sama ensina, quanto maior a vitalidade da pessoa, mais força ela tem de expulsar as toxinas do corpo, né? E muitas vezes a gente interpreta ao contrário. A pessoa está doente, vira e mexe, né? Mas isso não quer dizer que ela é fraca ou tem imunidade baixa. Na verdade, ela tem uma alta vitalidade. Ela consegue expulsar com mais rapidez e com maior frequência as toxinas do corpo. Então, vamos ter cuidado, inclusive, para interpretar essas questões, né?
ela tem mais vitalidade, ela tem mais força, né? Ao contrário do que muitas vezes se interpreta que a pessoa não tem imunidade, qualquer coisa está doente. Não, ela tem grande vitalidade. É diferente, né? Não estou te ouvindo, Diva. Só tirar do É mudo. engraçado, só mais esclarecer, porque a gente tem na cabeça, a gente enraigado que a pessoa que adoece muito é fraca, É né? isso aí, não tem nada a ver. Coitadinho. E a gente tem muitos enraigados. Quando você vê a pessoa assim, outra vez Né? doente, fala, ai, coitado, que não sai Agora, nunca. o único grande Outro dia eu problema peguei fazendo nisso, isso. o único grande problema nisso, Diva, é que a maioria dessas pessoas que têm grande vitalidade, elas purificam e se intoxicam. Purificam, se intoxicam e vão congelando. E, na verdade, ela tem uma grande vitalidade, porém, ela está cada vez mais acumulando mais toxinas no corpo, porque não está deixando a purificação transcorrer naturalmente e talvez não tenha acesso à metodologia de tratamento, vamos dizer assim, a metodologia de tratamento paralela, que é o Jorei. Então, a gente tem que saber interpretar isso, né? Às vezes ela purifica muito, toma muitos remédios e aí acaba se intoxicando e torna a purificar, e torna a purificar, e torna a purificar, né? Então, acho que tem muito disso. E outra coisa que você colocou, que eu também tinha achado super interessante, é essa questão do câncer de pulmão, né? Que fala sobre o consumo exagerado de proteína animal. E Mersama fala, né, que a única coisa que consegue... O problema não é a proteína em si, o problema é a carne, né? Então, o que acontece? A carne, ela gera, na hora da digestão, uma toxina muito forte. E a única coisa que neutraliza a toxina da carne é justamente os vegetais. São justamente os vegetais, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento. Se for comer carne, acompanhá-los da parte de vegetais, né? A parte de folhas, como poderia dizer, alface, a parte agrião, todas as folhas verdes, né? De maneira geral, essas folhas neutralizam a toxina animal. Então, eu até conheci um caso, e é muito curioso que essa pessoa comia muito churrasco. Ela tinha muito hábito de comer churrasco. Ela nunca fumou, teve câncer de pulmão. É Eu fiquei de exatamente, boca aberta. é exatamente um exemplo disso que Mersama está ensinando, né? O consumo exagerado da carne e esse consumo não ser acompanhado dos vegetais. E olha que interessante, né? A alimentação equilibrada. A gente sempre tem que estar comendo os vegetais para que a gente possa, inclusive, neutralizar outras fontes de toxina que muitas vezes estão nos nossos pratos. Tem que comer, É, tem que comer. estou fazendo isso agora. Aprendi com a nutricionista. Tá difícil. Tem muita Não, coisa que eu não não é gosto. fácil, é isso aí. É que É. é questão de mudar o hábito, né? Tem que mudar o Então, hábito e alimentar. já a medicina, pelo que eu estou tratando, eu vou falar aqui um exemplo. Uhum, Eles falam que não é tanto a proteína, a carne o problema, é a proteína. E a proteína é de tudo. uhum. Porque feijão, os grãos têm muita proteína, o leite, bom, leite já mexeu sama fala, né? Mas que nem os grãos eu não sabia. E mesmo É. algumas verduras, eles falam para comer menos porque tem muita proteína. É o No meu feijão, você caso, falou feijão, não? sim, as leguminosas, feijão, grão de bico, Aí. tudo tem. Eu posso comer, só acho que 13% do prato é feijão. Quer dizer, é 1 ou 2 colheres. O que mais posso é coisa verde. Eu vou dar alguns Mais exemplos de vegetais, tá? Por isso que está essa luz aqui, porque eu pesquisei aqui para a gente poder elucidar. Então, o que são, de maneira geral, o que são os vegetais, né? Então, são frutos, folhas, flores, tubérculos, raízes, bulbos e caules. Então, frutos, abobrinha, berinjela, chuchu. Folhas, alface, agrião, espinafre, couve. Flores, brócolis, couve-flor,
Agora, tubérculos, batata doce, batata inglesa, inhame e assim por diante, né? Raízes, Aham. beterraba, cenoura. Então, até mesmo, por exemplo, hoje, o que eu me alimentei hoje, né? Eu comi um arroz à grega, que possui vegetais, e eu comi também uma proteína, comi a carne. Então, assim, de certa forma, o que eu estava comendo acompanhando a carne já estava neutralizando esses possíveis impactos da carne. Uhum. Então, a gente tem que estar atento, né? Nunca evitar comer a carne sozinha. Se for comer, comer acompanhado de vegetais. É Então, difícil comer. então, se tiver, por exemplo, alface, põe uma boa quantidade lá de alface, de agrião, de outras coisas para poder dar essa neutralizada, tá? Tá bom. Bom, é isso. Próximo vai para a Lana, por favor. Boa noite, tudo Boa bom, noite. ministro? Eu também achei bastante interessante, né? Assim, do que a gente já está vindo esses tempos de aula sobre purificações, né? Eu achei esse tema interessante aqui da pneumonia. Não existe purificação mais gratificante do que a pneumonia, né? Quando a gente lê assim, a pessoa fica até um pouco meia. Nós que somos da saúde, assim, meio complicado, mas é muito interessante porque o Micho Sama explica aqui a pessoa que está perguntando, né, como que essa pessoa que tinha pneumonia, que tinha muitos sintomas e tal, poderia encontrar salvação, né? E ele explica justamente isso, que a partir do momento que a pessoa já está purificando, né, isso já é uma salvação, porque não existe, como ele diz aqui, não existe desculpa, não existe purificação melhor do que isso. Era o motivo dele sentir muita alegria por ele estar colocando isso tudo para fora, né? Já que ele fez uma medicação antes. Então, quando ele ficou prendendo vários tempos, aí vários dias colocando, tomando uns injetáveis, né? E quando veio a pneumonia, ele tinha que sentir alegria, por quê? Porque era uma forma dele encontrar salvação mesmo, através dessa grande limpeza, purificação, e eu achei, assim, bastante interessante. E a outra foi como a Diva falou, né, sobre o câncer de pulmão. Hoje nós estamos vendo, né, na medicina tradicional, hoje, cada vez mais a gente vê que a toxina, ela é uma das maiores causadoras de doenças, né? E é muito interessante isso que a Diva falou, isso também me chamou muita atenção, do câncer de pulmão, né? Eu até agradeço, assim, porque eu não gosto de comer muita carne. Glória a Deus, Senhor, eu como mais legumes, arroz, outra feijão, mas eu não sou muito chegada à carne. Eu fiquei até feliz, porque eu como assim mínimo e eu consigo, assim, comer com pouca carne. Isso é desde criança, eu nunca gostei realmente. Eu como bastante legumes, verduras. Aqui a gente já tem um agricultor que faz tudo sem agrotóxico, a gente vai lá na fazenda dele, é longe daqui, mas a gente compra tudo sem agrotóxico, tudinho, alface, pepino, cheiro verde, que eu não sei se vocês têm para aí, né, mas tem algumas verduras para cá para o norte, que aí para o sul e sudeste geralmente não tem. Mas, assim, é muito interessante, eu achei bem interessante, porque um dia desse eu estava até lendo sobre uma toxina que faz esse mal para a vista, que é a toxina tipo A2, que é uma toxina que impede que exista um impulso elétrico entre o cérebro e a visão, assim, os olhos, né? Então, essa toxina que existe, são elas que prejudicam a nossa visão, e já tem pesquisadores aí que estão vendo determinadas, tipo assim, a gema do ovo, que tem substâncias que melhoram e limpam essa toxina, né? Então, nós estamos chegando, assim, a descobrir coisas da medicina tradicional que de primeiro ninguém conseguia enxergar, né? E hoje, por um simples fato, eles enrolam, querendo que tomem muita medicação, que comprem muito óculos, enfim. Graças a Deus, nós estamos chegando a esse nível, né, de poder descobrir que a toxina realmente ela é o grande causador das doenças. Eu
Estou cada vez mais empolgada vamos dizer assim, nessas terapias, né, que nos levam a desintoxicar e descobrir que o homem realmente hoje precisa de uma grande desintoxicação. E nada melhor do que o Jorei, né, que elimina tudo isso e mais outras coisas que a gente pode fazer para nos ajudar. Né? Legal, Lana. Bem interessante você colocou, e até fazendo um complemento do que tinha sido falado antes, do câncer de pulmão, até existe sim uma relação de câncer de pulmão também com o cigarro, tá? Porque o cigarro ele tem mais de 3.600 substâncias tóxicas, né? Fora os metais pesados e etc. Então, existe sim uma intoxicação muito grave baseada no cigarro. Agora, que é diferente de alguns tipos de cigarros, né? Por exemplo, tem cigarros que são baseados só em tabaco. Agora, os cigarros tradicionais são cheios de veneno, não tem como fugir. Então, assim, existe uma certa ligação de câncer de pulmão com o cigarro. Mas também existem pessoas que acabam fumando a vida inteira e nunca têm um problema de pulmão, acaba às vezes atrapalhando outro ponto do corpo. Então é muito variável isso. Agora, eu vou ficar me arriscando, né? Eu acho melhor não. Eu vou me arriscar sabendo que a substância é cheia de toxinas e metais pesados. E os metais pesados, se vocês pesquisarem, tem inúmeras patologias ligadas à intoxicação por metais pesados, né? Então, eu vou fumar isso. Acho que é bom dar uma refletida. Porque assim, cai um pouco no que a gente falou no culto aí de antepassados, né? Você ter o conhecimento e você usar o conhecimento ou você não usar o conhecimento, né? Então, a gente está estudando aqui e a gente não aplicar o que está estudando, é a mesma coisa que a gente não soubesse aquele ensinamento e aquele conteúdo. Então, tem que praticar, né? Outra coisa interessante que a Lana colocou aí, a agricultura sem agrotóxico, né? Isso, puxa, é tão importante. Muitas vezes a gente está falando, mas eu não tomo remédio. Tá bom, mas e sua alimentação, né? Às vezes está cheia de veneno também, né? Então, às vezes, só na alimentação você já está se intoxicando. Agora, imagina, quem se intoxica pela alimentação, mais os remédios, e mais o cigarro. E aí a festa está feita, né? Não é fácil, não. E essa toxina A2 aí, eu vou dar uma pesquisada, Lana, interessante. Mas interessante que também está relacionado à intoxicação, né? Se você tem ela, atrapalha a visão, né? Com certeza. Ela que, tipo assim, intoxica os nervos, né? Que, tipo assim, bloqueia para passar o impulso elétrico para os olhos. Então, ela acaba intoxicando esses neurônios, você sabe de onde que nessas vem essa células, né? toxina? Eu posso mandar o link depois para o senhor, desse médico. Vou dar uma lida. Porque Mas é bem interessante, porque foi um caso dela. da esposa dele que ia ficando cega. E graças a essa desintoxicação, ele acabou pesquisando, né? Tem alguns métodos para fazer essa desintoxicação, né? Um deles, e acho que o principal, que é uma força espiritual, é o Jorei. Então ele tem o poder de queimar essas toxinas e torná-las cinzas, como a Sama já ensinou. E a partir do momento que elas se tornam cinzas, são expelidas por meios naturais aí no corpo. Agora, existem outros métodos. Isso foi nessa região occipital aqui que a gente ministra, Júlio. Então. Assim como existem também outros métodos para desintoxicação, que são métodos físicos, né? Físico-químico, vamos dizer assim. Exemplo, a zeólita, exemplo. Inclusive, tem alguns vegetais, se não me engano, é o coentro, que ele também tem um poder de desintoxicar o corpo, né? Eu vi isso numa palestra de um médico. Então, você vê, a Lana falou do coentro, né? Você que falou do coentro, Lana? Foi, porque aqui eles chamam cheiro verde. Cheiro verde,
Então, mas ó, aqui em São Paulo tem cheiro verde e tem coentro, mas acho que são coisas Eles chamam diferentes. cebolinha também, né? É. Então, você vê, a própria natureza já tem alternativas para você se desintoxicar, né? Então é super interessante a gente também utilizar essas alternativas. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo bobo aí, mas ontem eu tomei uma sopa. Nessa sopa, onde eu fui comer, era um restaurante, tinha a oportunidade de colocar o cheiro verde, a cebolinha, as coisas, estava tudo misturado. Eu peguei logo um belo chumaço lá de coisas verdes e coloquei em cima da sopa, porque eu sei que isso ia ajudar no processo de desintoxicação e também no equilíbrio de possíveis toxinas que estavam ali na alimentação. Eu faço isso porque eu usei a teoria na prática, né? Então, a gente tem que ir usando isso no dia a dia, porque no fim das contas é a soma dessas práticas que tornam o acúmulo mais fácil, mais rápido, né? Então, você não vai intoxicar o corpo inteiro em um dia. Você vai intoxicando o corpo em pequenas doses, todos os dias. Então, é o que você almoça, o que você janta, o que você toma de café da manhã. Aí você toma, por exemplo, você usa um açúcar refinado, um açúcar branco, todo dia, 3 vezes por dia. Você está se matando igualzinho, né? Pesquisem um pouquinho, né, os malefícios do açúcar refinado, açúcar branco. Tem química no açúcar, ele joga a sua glicose de uma vez lá para cima, e etc, etc, etc. É só vocês pesquisarem, né? Então, se você faz isso recorrentemente, um dia, não vai matar, tranquilo. Agora, faz isso todo dia, vários dias, você vai ter problema, né? Então, a gente tem que usar o conhecimento a nosso favor. Não adianta falar, nossa, puxa, desenvolvi um diabetes aqui, mas a sua alimentação era regrada, né? Eu estava prestando atenção no que eu me alimentava e nas minhas práticas de exercício, etc., do meu dia a dia, ou não? Então, tudo isso tem que refletir, né? Nada vem de um dia para a noite. É como se você ficasse dando o impulso no seu corpo, incentivando justamente os pontos do seu DNA que tenham um certo, de repente, defeito, né? Então você fica lá batendo, batendo, batendo na tecla até que desenvolve a doença. Não tem escapatória. Assim como as doenças psicossomáticas, né? Você também fica batendo, batendo, batendo na parte psíquica negativamente até que aquilo se torne doença. E eu não vou falar sobre isso, mas meu irmão falou nesses ensinamentos também dessa parte psicológica. Vocês viram, né? Então, passo pro Leonel aí. Fala, Leonel. Boa noite, tá me ouvindo? Bom, queria só, entre tantas coisas aí que já foi comentado, queria comentar a parte, né, que ele fala do contágio e isolamento, né, com a tuberculose, né. Eu desconhecia a parte aqui da tuberculose de intestino, né, que eu não pensava que tinha esse desdobramento, né? Conhecia de pulmão, de laringe, né? Mas essa de intestino me chamou a atenção, assim como o câncer de pulmão também, por causa da carne. Mas o que também mais chamou a atenção foi o contágio, que o Meixo Sama fala que não tem essa propagação como a medicina tradicional, né? Afirma, isola, né? Criando o isolamento. E ele fez, assim, várias comprovações, né, tendo pessoas na casa dele, cuidando, uma pessoa de 40 anos, que ficou viúva, ele deu acolhimento, né, e tratou dessa pessoa, com a família dentro de casa. E ninguém se contagiou. Assim como ele mandou um outro missionário também, da igreja, para atender os militares na Marinha, né? E ele começou a falar que não contagiava, e isso causou um grande, né, problema lá com a medicina da Marinha e as controvérsias, né? E é o que a gente encontra hoje em todas as doenças que a gente vai ainda
comentar dos ensinamentos, né? A gente sempre vai ter essa oposição com a ciência tradicional e com a ciência divina que Meixo Sama divulga e que muitos médicos já estão comprovando através da prática de Jorei e através do estudo dos ensinamentos. E na parte das causas espirituais da doença, né, que também me chamou a atenção, é que ele fala que tem sempre uma ligação do espírito à pessoa, né, que morreu de tuberculose, que pode encostar em algum dos genitores, irmãos ou parentes, né, da como teve uma ligação amorosa. Então, quem sofreu esse encosto manifesta, então, os mesmos sintomas do falecido, dando a impressão de ter havido contágio. Então, isso se manifesta, né, através acho que pelo espírito que vem, se aproxima, mas acho que tem que ter uma predisposição também do corpo, né, genética, e acho que isso passa através das gerações, através principalmente que eu estudei uma vez, isso se passa através da mãe, né, das avós, a carga genética vem sendo passada, né, todas essas emoções que cada um passou na sua época, vai sendo acumulada e isso é transmitido para os sucessores. Então, mas isso passa pela mãe. Então, tem uma grande assim, já influência de estudos nessa área da predisposição genética de a mãe dar uma continuidade às dificuldades dos antepassados. E passa, né, assim, inconscientemente, e depois se manifesta nos seus sucessores. E a parte que ele fala também dos surtos, né, que ele acompanhou, se manifestavam também nas escolas, né, entre os alunos. Depois ele foi feita uma verificação dos registros, né, e uma boa parte se iniciava nos professores. Também me chamou a atenção isso. E foi falado da alimentação. Eu só queria citar um outro estudo aí do doutor Laí Ribeiro, que ele fala sobre a oxigenação para matar o vírus. Quando a gente toma água, a gente tem né, a molécula de oxigênio tem a H2O, né? Então a gente tem 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se a gente coloca mais uma molécula de oxigênio na água, a gente aumenta a imunidade e mata as bactérias, vírus e fungos. E qual que é essa mágica que já foi testada por várias pessoas, principalmente mineradores, que ele passou a dificuldade da água contaminada, né? E ele tem um produto que é usado muito nos hospitais para imunização, para limpeza, higienização, que é o dióxido de cloro. E esse dióxido de cloro, ele é ClO2, ele tem uma molécula de oxigênio a mais. Então, você acaba matando todos os vírus, tanto fora do corpo como dentro do corpo, por causa dessa molécula de oxigênio a mais. Os vírus não suportam essa molécula a mais de oxigênio. Então, é como se você mata, purifica e elimina. E como pode ser feito isso, será? Como pode ser? Isso eu já estou experimentando. Eu já estou fazendo esse processo com a água.
chama dióxido de cloro, ele é purificador da água. Você compra. Você compra esse purificador, ele já é preparado, né? É o dióxido. Você vai fazendo, tem vários protocolos para vários tipos de doenças, mas você começa no protocolo básico, que é a água, tomar a água diariamente. Você toma 100 ml de hora em hora, e você adiciona em 1 litro de água, vai adicionando 5 ml de dióxido, e depois toma. É normal. É como se fosse o tratamento na água, que você está numa região em que não tem essa água potável, você pode colocar. E é isso que a higienização em hospitais, alimentos, é feito. Só que não é divulgado, porque é muito barato. E tudo que é barato não interessa para a indústria farmacêutica. Sim. Muito obrigada. Também tem isso, né? Interesses econômicos sobre as doenças, né? A gente não pode esquecer que existem, né, gente? Ninguém fala isso, né? E até ele geralmente se rechaça esse tipo de opinião, mas as indústrias vivem da doença das pessoas, né? Nenhuma indústria aí farmacêutica vive da saúde. Você tem saúde, você não precisa de remédio. Então, é uma grande realidade. Agora, interessante você falou, Leonel, a questão do contágio, né? A contaminação não ter acontecido nesses estudos que Mersama colocou, mas acho muito importante também a atitude mental que eles tinham na época, né? Entendiam e tinham certeza que aquilo não era contagioso, né? E tinham o método do Jorei muito ativo, né? Porque uma coisa é uma pessoa não ter o método Jorei ativo, o estudo dos ensinamentos, né? Você está em constante prática do Jorei e falar que você está mais limpo, né, no seu corpo. E uma coisa é você usar isso periodicamente, ou usar o Jorei periodicamente, sei lá, cada quantos meses, e achar que você tem o mesmo nível de proteção e de limpeza do organismo que uma pessoa que pratica o Jorei todos os dias. Não é. Né? Então, você tá na casa de Meixo Sama lá, poxa, todo dia tinha Jorei, né? Agora, a gente tá nesse mesmo nível já, todo dia a gente troca Jorei, todo dia eu me auto-ministro Jorei, todo dia eu estudo ensinamento, eu tô, sabe, nessa toada. Então, a diva já tá até rindo ali, ó. Ela nem eu escutei o que ela falou, nem pensou, mas ela tá rindo, já se entende. Mas é isso que eu tô querendo dizer, tá, gente? Inclusive. Falei que é pior que não. A gente, de Então, vez de seguir isso, parece que tem uma marra. A rotina pega a gente. Né? Tem dia que fala, não, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou. Tem dia que você. Eu acho que o melhor método é anotar. Faz um calendário com atividades diárias e fala, olha, todo dia eu tenho que fazer isso e isso e isso, pelo menos. E vai fazendo um xizinho, né? Hoje eu fiz, cada vez que você faz, vai fazendo, e aí você vai repetindo isso gradativamente, né? Para que você tenha repetição na atividade. Agora, lembram daquele estudo que foi feito, um estudo científico, falando sobre o aumento da imunidade para as pessoas que praticavam pelo menos um mês de Jorei? Então, até antes de um mês, não era perceptível nos exames. Após um mês de constância no Jorei, já aumentava o número de células NK, que são as células Natural Killer, para os praticantes que praticavam pelo menos meia hora de Jorei por dia. E essas células, o que essas células fazem? São células que matam vírus e bactérias, naturalmente. Então você não, teoricamente, você cura ou você não adoece. Então vocês estão percebendo? Né, a comprovação científica da utilização do Jorei, ela existe, mas a gente tem que praticar constantemente. Né? Tem que ter uma constância todo dia, todo dia, né? E aí vocês vão adquirindo uma imunidade material, uma imunidade espiritual e assim por diante.
E só para complementar e passar para o próximo, tá? Engrossar o fio espiritual, né? Oi? Entendi. Engrossar o fio. Exato, boa. Bem observado, é engrossar o fio. É isso mesmo, porque a gente tem fio espiritual com tudo. Mas com Deus, né, e com as coisas boas, tem que ser o maior de todos. E até fazendo um complemento que o Leonel colocou, do encosto espiritual, né? A Shama também já ensinou que só existe o encosto quando há brechas e sujeiras físicas no corpo, né? Então, quanto mais puro você está no seu corpo, menor é a chance do ataque espiritual. Então, se encosta um espírito que morreu com câncer, se você tiver poucas toxinas, talvez você tenha uma menor interferência desse espírito em você. Agora, se você é completamente intoxicado e esse espírito tiver aderência com você, né, os fluidos dele são parecidos com os seus fluidos, né, os seus pensamentos, seus sentimentos, ele vai encostar e vai manifestar, inclusive, essa identidade espírito-matéria, e o câncer se manifesta na pessoa. Vocês entenderam? Então é interessante a gente relacionar também essas coisas. Muitas vezes existe uma causa espiritual. E eu posso até dar um outro exemplo. Às vezes você pode afastar o espírito, né? Você pode arrancar esse espírito por alguns processos espirituais da pessoa, mas ela vai seguir o dia a dia dela e vai atrair outro espírito, porque a sintonia dela está naquela vibração. Então é aquele negócio, você tira, dá 2 dias, volta outro. Tira, dá 2 dias, volta outro. Tira, dá 2 dias, volta outro. Por quê? Porque o padrão vibratório, a frequência dela é a mesma. Então como é que você vai falar que resolveu? Você resolve muitas vezes instantaneamente, mas se a pessoa não mudar quem ela é, não mudar o jeito que ela leva a vida dela, vai ficar voltando a vida inteira. Então tem que corrigir a causa. Beleza. Passar para Isabel. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Tudo bem? Achei muito interessante tudo que foi falado. Uma coisa importante que eu queria pegar o gancho aí que o ministro falou é referente à parte emocional, né? Nós temos, né, a parte física, a parte espiritual, lógico, e também tem a parte emocional que está no nosso sentimento, naquilo que a gente tem como crença dentro da gente, né? E no momento que a gente lê esses ensinamentos, e primeiro, a gente já tem que mudar aquilo que a gente chama de paradigma, né? Que é aquilo que a gente tem como certo, apreendido de toda a nossa geração, gerações passadas, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente convive socialmente, seja na escola, no trabalho, na família, nos amigos, todas as interações que a gente tem, que sempre nos levaram a crer e a aprender que todas as vezes que a gente tem uma doença, uma purificação, que hoje a gente já nem chama mais doença, engraçado, bacana isso, porque depois que a gente começou a fazer o nosso curso aqui, e aprendendo, eu já nem falo mais a palavra doença, e acredito que isso está acontecendo com todo mundo, porque a gente ouve vocês falando, todo mundo já usa a palavra purificação. Né? Você encontra alguém na igreja, você fala, e aí, como é que você está? Eu estou purificando. Eu falo, gente, que beleza, né? Que mudou até a fala, isso é muito bom, né? Parece uma palavra, mas não é, ela tem todo um significado. Doença é estar doente, né? Purificação é o processo contrário, que é justamente todo o texto aí, é purificar. E da onde vem purificação? Eu estou purificando, quer dizer, eu estou num processo para ficar puro, entre aspas, né? Claro que está longe, mas eu estou no processo de ficar puro. E essa parte, desculpa, e essa parte, que é justamente a parte de você ter, hoje, já entender que quanto mais você purifica, melhor você tem, você descobre hoje que você tem vitalidade. Nossa, isso para mim foi assim
um ânimo, assim. Eu li esse ensinamento, eu falei, meu Deus, é verdade, olha isso. Você às vezes está com coriza, ou que nem eu, problemas de pele o tempo todo, eu vou como alguma coisa, faz mal, eu fico tensa no trabalho, começo de novo com problema de pele. Eu estou num processo de purificação. Quer dizer, aquilo que eu tensionei, aquilo que não foi legal, aquilo que eu coloquei como toxina, seja toxina alimentar, medicação não, porque eu não tomo remédio faz 20 anos, não tomo nada. Mas, assim, aquilo que eu tenho como alimentação errada, alguma coisa, eu também não como carne, graças a Deus. Mas aonde vem? Vem também dos pensamentos, das tensões, né? Às vezes a gente, sem querer, a gente julga uma pessoa, poxa, que a pessoa fez isso, nossa, como que ela está vivendo daquele jeito? A gente está julgando, isso está somando, está entrando, está passando pelo meu físico, pelo meu psicológico, pelo meu mental, né? Pelo meu espiritual, que eu não estou sendo generosa, né? Amorosa, sei lá, quando eu estou julgando, quando estou falando uma coisa, e no trabalho, em qualquer coisa, em qualquer atitude das pessoas. E isso eu imagino que carrega a toxina. E aí isso tensifica, deve fazer blocos de tensões. E no momento em que eu começo a expelir isso, é fantástico, né? Então, eu fiquei assim, maravilhada com os ensinamentos hoje, e agora com os acréscimos de todo mundo aí falando, foi melhor ainda. Aí. É interessante que isso é vitalidade, né? Isso é vitalidade, é você ter a capacidade de expulsar as toxinas, né? E você tem expulsado praticamente instantaneamente, né? Ficou tensa, já no mesmo dia já tá Já começa. limpando. Então, acho que é interessante nesse sentido, né? Ter até gratidão, porque a gente está eliminando. Porque se não eliminasse, vai formar umas coisas grandes aí, como a gente já explicou. Passar Então, para o você sai da próximo aqui. cadeira, você sai da cadeira do doente, mostrar de novo desse jeito, e vai para a cadeira Você de sai quem está do. cuidando. Isso também é interessante, Muito né? bom, Você sai do adorei. pensamento de reclamação, de coisa ruim, para eu estou limpando, eu estou Que bom, purificando. Então que muda, bom. inclusive, o aspecto mental enquanto você está passando por isso. Muito bom. Valeu. Obrigado, Isabel. Obrigada aí. Fala, Sandra. Ô, ministro, lembra que eu conversei com o senhor que eu não ia dar para me estudar, que estava focado em outras coisas? Ah, tá, beleza. Fica tranquilo, vou passar para o próximo. Fala, Ellen. Olá, ministro. Boa tarde. Boa tarde, não, boa. Boa noite. Ai. Ô, Lana, abaixa um pouco o seu som para não dar a microfonia da Ellen. Eu, Lana, por favor. Melhorou? Melhorou. Agora eu li sobre as causas espirituais da doença, né? E falando do que me chamou mais a atenção, da tuberculose e de origem espiritual, que dependendo do nível, né, de esse pensamento, sentimento, acho que a ação também, esses encostos acabam se manifestando nessas pessoas, né? Isso me chamou bastante atenção. Eu acredito que seja todas as doenças que podem, né? Se alguma pessoa der algum tipo de entrada, esses encostos podem se manifestar. Me chamou bastante atenção esse ponto, esse tópico que ministro. Aí realmente né? A gente. E linka com aquele último ensinamento que é a questão que se o nosso corpo tem sujeira, ele dá abertura. Até mesmo a questão de doenças mentais, né? Que Merson explica. Uhum. Quanto mais toxina você tem aqui no pescoço e ombro, menos sangue passa para o seu cérebro, e o sangue é o quê? Materialização do espírito. Então, se eu tenho menos sangue no cérebro, eu tenho menos espírito circulando, vamos dizer assim. E quanto menos espírito, menos força espiritual você tem, e mais suscetível
suscetível a ataques espirituais você está. Certo. Essa que me chamou Tem mais a algum ponto atenção. que você que gostaria de colocar, ou só esse? Não, foi só esse mesmo. Tá bom. Obrigado, Ellen. Nada. Quem mais precisa falar? Amara, por favor, Amara. Oi, boa noite. Todo mundo já falou praticamente tudo, né? Mas o que eu acho interessante colocar, que acho que ninguém falou, ainda é a parte final, que fala do pensamento, né? Do efeito psicológico da doença, né? Da tuberculose. Onde a pessoa recebe a notícia e Faz tem uma aquele relação choque. com o Covid, Amara. Exatamente. Aquela relação com choque emocional, sentença de morte, eu vou morrer, é incurável, e o paciente ele não acredita, ele se debilita mais, só que é curável, e tem como curar sim, né? Que é esse final que ele fala, que eu acho que até a parte da gente ficar contente com a purificação, acho que o pensamento também ajuda muito nisso tudo, né? Fora a alimentação, fora não se intoxicar, fora tudo isso que a gente tem que fazer, acho que o pensamento é fundamental também nesse processo aí de cura. Eu também acho. O que a gente falou até na aula passada, né? O sono, né? O pensamento, o sentimento, Eu acho que tem dois acreditar, pontos né? aí. Entregar. Tem um ponto que o Sama já orientou lá atrás, quando a gente estava estudando outro tipo de ensinamento. Ele fala que você não deve se apegar à vida. Isso é um ponto factível aí que a gente não pode esquecer, mas ao mesmo tempo você não precisa colocar minhoca na cabeça, né? Então acho que existe um Sim, equilíbrio entre as coisas. O que é colocar minhoca, sabe? Você piorar o problema, né? Você fala, é, agora eu vou morrer mesmo, tá tudo ruim na minha vida, nossa, essa doença não tem cura, e você, sabe, ficar se martirizando, né? Você ficar piorando a sim. situação mentalmente. Aí você se arrebenta, né? Não tem jeito. A entrega e a confiança. Eu posso até dar o meu exemplo, né? De quando eu tive aquele problema na cabeça, que eu tive aquele Uhum. mal-estar aqui em casa, fui para o hospital, achando que eu estava infartando, porque o meu lado esquerdo adormeceu todo, a minha mão fechou, ela não abria. Eu tentava forçar para abrir a minha mão, eu não conseguia. Eu não tinha domínio da parte esquerda do braço, né? E eu achei que eu estava tendo um infarto. E quando eu cheguei no hospital, era um nódulo que eu tinha desde que eu nasci na cabeça do lado direito e que afetou o meu lado esquerdo. Que é Então, cruzado, né? ele é um nódulo de água que ele recebe a água desde que eu nasci e a água era drenada. Por um instante na minha vida parou de ter essa ação de drenagem de água e ele começou a crescer. E aí afetou o meu lado esquerdo, que voltou ao normal depois da cirurgia, tudo, né? Mas assim, eu fui para o hospital a partir do momento que passou o mal-estar, eu estava bem, tranquila, em nenhum momento eu pensei, vou morrer, não vou sair daqui. Não, eu tô Isso é muito legal. aí e vamos pro que der e vier, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E Eu meu lembro marido, e e eu tinha lembro de você participando das aulas pós-cirurgia, né? Você lembra, né? exatamente. No hospital, na UTI, depois da cirurgia, eu estava gravando mensagem para o povo Não para é? mandar pelo WhatsApp com a cabeça toda enfaixada. Eu acho E que o povo fica falava, ela é um, maluca, eu né? acho que fica um grande ensinamento, acho que para todos aqui, eu, vocês, todos. Como passar por uma purificação? A gente tem duas formas. Que eu sei que não é fácil, tá, gente? Não tô falando que é Claro, igual você digitar num computador o que você quer e tá tudo certo. Mas fazer um esforço na medida do possível para que a gente tenha paz enquanto está purificando, para que a gente tenha fé enquanto está purificando, né? Fazer um esforço de se manter o melhor possível e o mais pertinho de Deus possível, para que a purificação transcorra da maneira mais leve possível e a gente possa limpar da forma do como a gente tem que passar por aquilo, mas sem piorar a situação, né? Porque uma coisa é você passar pela situação e você piorar ela pela sua atitude, pelo seu pensamento, pelo seu sentimento. Agora,
Se a gente já tem que passar por aquilo, como nós lidamos com essa situação? Como nós encaramos essa purificação? Então, vamos tentar encarar sempre pelo melhor lado possível, né? Entender que nós estamos limpando, entender que nós estamos evoluindo e que Deus está sendo misericordioso conosco de permitir que nós passemos por uma limpeza do nosso corpo e do nosso espírito, para que depois dessa limpeza possamos subir mais um degrau espiritualmente. Eu acho que esse é um grande objetivo que a gente tem que ter, porque a gente não sabe o que a gente vai passar, né? Ao longo da vida. De hoje até o dia que a gente for desencarnado, a gente não sabe. Nós vamos trabalhar para que nós possamos criar saúde, ponto. Esse é o ponto factível. Nós vamos trabalhar nossa alimentação, nossa atividade física, nossa parte espiritual, para que a gente sempre esteja saudável, ponto. Agora, caso a gente passe por algum tipo diferente de purificação, vamos tentar levá-la da melhor maneira possível, né? Sim. Porque o psicológico, às vezes é uma coisa tão pequenininha, aí você psicologicamente vai lá de uma forma negra, né? Uma nuvem negra vai lá e piora, multiplica por 10. Exatamente. E é outra coisa interessante que foi o que a Isabel falou, né? Que a purificação está intrínseca na gente. Eu não encaro mais nenhuma doença como doença. É purificação e eu agradeço aqui tudo que acontece aqui com a gente, seja uma diarreia, seja uma gripe, seja o que for que acontecer. Eu falo, estamos purificando e encaro assim numa boa. Muito bom isso. E isso muda a perspectiva sobre doença versus limpeza. É diferente mesmo. Total. É diferente, porque você fala, pô, eu tive uma diarreia, pô, eu tô limpando, tô purificando, né? Ao passo que se você interpreta, nossa, tive uma diarreia, na forma tradicional de se ver, você já vai tomar um monte de coisa para encerrar a diarreia, né? Só que muitas vezes a diarreia, até mesmo pelo conhecimento dos médicos, é uma forma do corpo de limpeza, né? Então, às vezes ele está eliminando aquilo que está prejudicando o seu corpo, né? Então você não pode simplesmente ir lá e pum, corta, né? Sem qualquer critério, né? Primeiro episódio que teve desandou em um dia, pronto, já vai assim entuchar. Calma, né? Você tem que avaliar, cada caso é um caso, cada caso tem um diagnóstico, cada caso tem um tratamento. A gente tem que ter esse jogo de cintura aí para também não se prejudicar. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Mara. Não, é isso mesmo. É isso, né? E vocês viram que a partir das purificações aí pulmonares, elas vão, se a gente deixar os resfriados e gripe transcorrerem naturalmente, existe uma menor tendência de que essas purificações se tornem graves numa pneumonia e numa tuberculose. Então, aproveitem para limpar nas pequenas purificações, né? Eu lembro que minha avó falava, sabe os antepassados, cuida dessa gripe para não ter uma recaída. Olha tem aí. tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, na verdade, o nosso cuidar hoje está muito atrelado ao quê? Ao jorei e à permissão de que essas sujeiras sejam efetivamente expelidas. Joga fora. Porque muitas vezes tem os resfriadinhos, essas sinusitezinhas que não... Você sabe que não vai progredir, né? Você já percebeu que aquilo não vai ficar grave. Deixa sair, então, né? Não fica barrando. Usa o jorei com intensidade para poder eliminar essa sujeira. Vocês vão ver que vai ser muito benéfico. Bom, eu acho que é isso. Hoje a gente avançou bem aí nesse conteúdo, acho que foi muito importante para todos nós. Maria do Carmo, vi que você está, acho que no hospital, então desejo estimas melhoras. Vamos conversar e acho que todos aqui também do grupo podem auxiliar fazendo oração aí para que ela possa passar por essa purificação da melhor forma possível. Tá? Depois, até se quiser mandar uma mensagem para a Isabel, coloca o nome na lista, tá, Isabel? E de repente fazer uma assistência de jorei na foto dela, tá? Pra gente dar um auxílio lá para ela. Tá bom, pessoal? Acho que é isso. Já vou fazer. Ministro,
Fala para ela colocar a foto dela também, o nome, se ela quiser. Isso eu ajudei também, né? Isso. A Isabel coordena isso com a foto e de repente coloca 2, 3 pessoas nesse momento para dar uma ajudada Já coloco. na Eu já pego a limpeza própria instantânea. foto de perfil dela, desculpa, te cortei. Eu já pego a própria foto de perfil dela e já mando para umas 3 pessoas. Isso, tá ótimo. Pelo menos para sair do quadro de estar no hospital e vai para casa, pode tratar mais fácil, né? Tá. É isso, pessoal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e tenham uma excelente preparação para a próxima aula. Obrigada, Deus abençoe. Boa noite a todos, viu? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, ministro. Boa noite a Boa todos. noite. Ministro, a próxima aula é doenças estomacais? Isso mesmo, é o próximo capítulo. Eu vou mandar Tá. o PDF, mas podem já começando a ler a partir do item 3, capítulo doenças estomacais. Boa noite, muito Boa noite, obrigada. obrigado a todos. Boa noite a todos.